Gente, módulo de um número real. Quando a gente estuda módulo, caderno 2, página 13, caderno 2, aula 13, página 94 do caderno de vocês. Módulo de um número real. Muitas vezes o módulo também é chamado de valor absoluto de um número real. Então toda vez, cuidado com enunciados que às vezes ele fala, né? Quero o valor absoluto, eu quero o valor em módulo. Um valor sempre positivo. E é indicado por barra x barra, ou seja, um número entre duas barras paralelas. E é definido por... Isso é a única teoria de módulo que você precisa saber na realidade. Só que aí é crescer e pensar grande em certas situações. Módulo de x é o próprio x, se x for maior que zero. Ou seja, o que está dizendo aqui nessa primeira afirmação? Você não vai fazer nada. Simplesmente ter módulo e não ter é a mesma coisa. Ou seja, ignora que tem, desde que x seja um número positivo. Porém, se x for negativo, você tem que colocar um menos na frente dele. E aí simplesmente uma fantasia na nossa cabeça tem que sair. Porque vocês normalmente têm que menos A é um valor o quê? Positivo ou negativo? Você fala negativo porque tem menos. Errado. Gente, se o A for um número positivo, maior que zero, realmente, se o A for um número 2, por exemplo, menos A é menos 2. Negativo. Porém, e se o A for um número negativo? O A, por exemplo, ser menos 2. Significa que menos A é menos 2. Portanto, um valor positivo. Então, esse menos na frente de uma letra, valor desconhecido, eu não posso garantir que o número é negativo. Porque se o número é negativo, esse menos que está aqui vai fazer ele ficar positivo. Então, gente, uma coisa tem que ficar clara. Quando eu peço um módulo de x, eu peço um valor estritamente positivo. Se o número já é positivo, fica o próprio número. Se o número for negativo, sou obrigado a trocar o sinal. E trocar o sinal na matemática é pôr um menos na frente do número. Isso é a teoria. Quando a gente diz isso, teoria é insignificante. 5 minutos de estudo você estuda a teoria. Só que você tem que crescer, como eu disse, crescer. Uma coisa é você ter módulo de um número. Aí eu sei muito bem, 2 é positivo, né? Como aqui, módulo de 7 é 7, tem que mudar, 7 é positivo. De 1/4 é 1/4. De menos meio. Eu tenho que lembrar que módulo sempre é um valor positivo, então é menos meio é meio. Positivo. Menos 8. Menos 8 dá mais 8. Então quando é negativo, troca o sinal. Quando é positivo, não faz nada. Isso mesmo. Porém, quando eu digo crescer, né, a gente tem que simplesmente pensar. Que o que você vai mais mexer, gente, são com funções, expressões que têm x dentro do módulo. Expressões que têm x são funções. Módulo de uma função, e você já estudou várias, função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica. Gente, o que é módulo dessa função? É a própria função, se x for um número maior que zero, se f de x for um número maior que zero. Ou seja, você vai ter que estudar os sinais da função. Onde ela é mais, onde ela é menos. E aí, tomar a sua decisão. Porque se a função é negativa, você vai ter que trocar o sinal dela. E o que é essa função? Vamos lembrar? Quem será f de x? Pode ser uma função do primeiro grau, uma reta. Função do segundo grau, uma parábola. Uma exponencial, um ramo de hipérbole. Uma logarítmica, outro ramo de hipérbole.
Pode ser função senoide, seno, que você vai estudar em trigonometria, função cosseno, função tangente, qualquer expressão em função de x. É isso que a gente tem que sempre enfatizar. Então essa matéria módulo é uma matéria que não é só módulo, ela simplesmente chega no final aqui desse capítulo, dessa parte de álgebra, justamente para te chamar a tua atenção e pensar assim, tudo que eu estudei vai voltar? Vai, com um módulo ainda para você estudar. E toda vez que você estuda um módulo e tem região positiva e negativa, 2 exercícios se abrem. Se for positiva, você segue essa orientação. Se for negativa, tem que mudar o sinal. Mudar o sinal na matemática é multiplicar por -1. E aí um exemplo básico seria esse. Se eu quero aqui, ó, função de real em real, e a função f de x igual a 2x. Olha, é fácil, uma reta crescente, porque o a é positivo. Corta o eixo y no zero, porque b é zero. Corta o eixo x na raiz, que é zero. Ou seja, acha mais um ponto e traça uma reta. Aqui. Quando você estudou uma reta, você estudou. Na raiz, a função vale zero. Essa reta é crescente, portanto, qualquer valor para cá é um valor positivo. Qualquer valor para cá é um valor negativo. Agora a questão está, estou estudando o módulo. Quando eu estudo o módulo, eu quero agora pensar, vou estudar módulo dessa função 2x. Módulo dessa função 2x, vamos lá, se eu aprendi direito, por isso que eu falei, 5 minutos de estudo. Só que tudo aqui já não é módulo, é função do primeiro grau. Tudo aqui é positivo para cá. Se eu enfiei um módulo de algo positivo, não muda nada. Continua sendo esta função. Agora, módulo de algo negativo, trocar o sinal. Se vai trocar o sinal, gente, não vai existir mais desenho nessa parte negativa. Ela vai rebater. Se em -2 você tinha imagem -4, se x for -2, agora a sua imagem será 4. E sua função vai ser essa. Isso vai desaparecer se for módulo desta função. Você vai ter um V aqui, ó. Função módulo de 2x. Certo? Gente, eu tinha perdido aí o tempo, não gravei essa parte. E aí vai a segunda parte, que é a aula gravada aí com vocês. Tá bom? Até.